Abrimos a noite com um vídeo que viralizou recentemente. É uma mistura de matemática, investimento, empreendedorismo. Em um minuto, olha só. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas, tu vai vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai para o centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Eu guardei esse vídeo, é maravilhoso. Então você vê, de vendedor ambulante é palestrante em Harvard. Você não entendeu? Em Harvard. Um dos meus convidados tem uma história de vida difícil, mas com final feliz. E, vamos dizer, feliz e raro de se encontrar. O outro já foi eleito o melhor treinador de formador de líderes do Brasil. O que eles têm em comum? Muita motivação. Então, boa noite aos escritores Rick Chester e Rodrigo Cardoso. Obrigado por terem vindo. Boa noite. Ah, Rick, eu adorei essa história. Você trazer aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui eu aguento. Tá vendo aí? É assim que usa? Já está pronto para vender água. Vou dizer uma coisa, é ou não é? E com as cores da Mangueira. Mangueira, pô. É isso aí. Minhas crianças, antes de mais nada, obrigado por terem vindo, os dois. Acho que esse papo vai ser muito legal. Quando eu vi esse teu vídeo, Rick, tanto que eu falei para você que você chegou aqui, sou seu fã. Isso é de verdade, pode acreditar. Não sou mangueirense, eu sou salgueiro, mas de qualquer maneira... É Zona Norte, tá? É co-irmã, pronto. É co-irmã, tá bom. Na verdade, você não devia ter, na época, um emprego. Aí você resolveu vender água. Tudo bem, vendeu, você explicou, eu fiquei maravilhado que as minhas contas, inclusive, são em cima de porcentagens, como você fez. Empreendedorismo é isso. Mas como é que você foi parar em Harvard University? Como você foi parar lá? Bom, primeiro, uma alegria imensa estar aqui. Quem está aqui é um vendedor de água. Eu costumo dizer que não existe ex-vendedor de água, existe ex-político. Eles não são, eles estão. Ah, maravilhoso! Nós somos. O verdade, tá na verdade. E o vendedor de água, na verdade, é resultado de tudo aquilo que eu escolhi plantar durante a vida. A vida é lei da semeadura e é lei de escolhas, né? Sem dúvida. E aos 7 anos de idade, só contando muito rápido, sim, a minha mãe sofreu derrame cerebral e o médico virou para o meu pai e falou, olha, humanamente falando, nós já fizemos o que a medicina permitia fazer, mas essa máquina de batimento cardíaco está aqui, só pode ficar aqui olhando para essa máquina. Se esse batimento parar, quer dizer que nós perdemos a paciente. Eu tinha 7 anos de idade. E meu pai, com aquela dor ali do marido, né, vendo a esposa se perder, ainda teve a hombridade e o cuidado de chamar os 5 filhos ali, o mais velho tinha 13, eu tinha 7, chamou os 5 e falou, olha, vocês têm que estar pronto. A vida é assim, ela vai te colocar nessa sinuca de bico o tempo inteiro e você tem que estar pronto, seja para perder a mãe ou para uma oportunidade. E eu entendi muito cedo que eu tinha que estar pronto. Então, aos 8 anos de idade, eu já estava fazendo a minha primeira horta e plantando alface, tomate, couve, almeirão e quando aquilo cresceu, eu comecei a vender no carrinho de mão. Fiz isso a vida toda. E na minha época era trabalhar por conta, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo é a evolução do trabalhar por conta. A gente fala muito isso no Rio. Brasil afora é trabalhar por conta. Brasil afora, se você chegar numa comunidade mais simplória e falar, você é empreendedor, a pessoa vai falar que não é. Você trabalha por conta, a pessoa trabalha por conta. Então, eu trabalho por conta. O empreendedorismo é a evolução do trabalhar por conta. Correto isso. E aí, isso é necessário falar isso para que a tiazinha que faz uma costura lá, que costura um blazer, fique sabendo que ela é empreendedora, para que a cozinheira fique sabendo que ela é empreendedora, para que o pedreiro fique sabendo que ela é empreendedora, ele trabalha por conta. E ele não sabe disso, ninguém falou com isso com esse povo. E aí Fala, Rick. E aí eu fiz isso a vida toda, e quando chegou em 2017 eu falei, cara, eu vou vender água.
Quando estava todo mundo falando que o Brasil estava em crise, eu fui vender água, fui para o Rio de Janeiro, fui vender água, fui morar em Magé. Nós estamos falando de Magé, que é Grande Rio, e que eu tinha que andar 2 horas de ônibus para chegar no centro do Rio, e depois mais meia hora para chegar em Copacabana. Exatamente. Eu não tinha uma caixa de isopor, mas eu tinha um amigo que me prestou R$10. Uma amiga, na verdade, dona Roseli, que eu quero aqui agradecer publicamente por ter me emprestado R$10 para comprar meu primeiro pack de água. E aí eu comprei meio saco de gelo e um pet de água. O pet de água no Rio de Janeiro, a gente fala pet, são aquelas 12 garrafas de água mineral. E parti para Copacabana. E aí, no final do ano de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a verba do carnaval. E eu sou diretor de comunicação e marketing da Nação Mangueirense. E aí o carnavalesco da Mangueira, Leandro Vieira, falou, cara, sem dinheiro ou com dinheiro nós vamos fazer esse carnaval. E aí virou enredo da Mangueira, com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. Me lembro. E aí... Porque a ideia do Leandro era o seguinte, o externo pode até nos favorecer, mas nós só precisamos do interno para fazer o carnaval, nós mesmos. E eu falei, cara, eu falo isso a vida toda. O que eu falo é que você precisa só de você para dar certo ou dar errado. Tudo que você precisa está em você. E aí comecei a falar disso com as pessoas. Um dia em Copacabana, eu falando disso com um grupo de turista, os caras falaram comigo, não, você tá maluco, parceiro, você tá falando isso porque seu mundinho é Copacabana. Você vivencia isso aqui, você não roda o mundo, o Brasil tá em crise, está atolado e tal, e ele tentando me diminuir. E ele me ofendendo, na verdade. Mas eu aprendi com meu pai, que foi meu maior mentor, que é meu maior mentor. Ele me ensinou que quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna tão ofensor quanto quem inicialmente lhe ofendeu e tão indigno de respeito quanto eu mesmo. Eu não podia me igualar àquele cara. Claro. Eu cumprimentei e falei, ó, a água tá aqui, se precisar é só me chamar. E eu fui descendo. Quando eu fui descendo, ele falou, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Isso era 27 de março de 2018. Eu fui chamado de neguinho que vendia água em Copacabana e que pensava que poderia falar de crise. Eu ouvi aquilo. E nem olhei para trás, falei, eu vou falar de crise então. Porque em 97 eu fui obrigado a escolher entre trabalhar e estudar, era tudo o mesmo horário. E eu optei por trabalhar, eu tinha que comer. Só que eu falei, cara, eu tô saindo da sala de aula, mas eu vou começar a ler muito. Eu comecei a ler 2, 3 livros por semana. Hoje eu não tenho tempo mais para ler, mas eu comecei a ler 2, 3 por semana. E aí fui me preparando uma vida toda para fazer o que eu faço. Eu não sabia que eu ia fazer um vídeo, mas aos 7 anos de idade, meu pai me falou, independente... Por que seja, você tem que estar pronto. Então, quando aquele cara me chamou de neguinho que vendia água em Copacabana, eu estava pronto. E aí eu voltei para casa no dia 28 de março, eu gravei o que ficou conhecido como vídeo da água. E aí, posterior ao vídeo da água, veio tudo isso aí que hoje a galera sabe, foi parar em Harvard, vou agora para o Japão, vou para a França. E aí, quando eu vou para o Japão, eu estou indo para a Ásia. Quando eu vou para a França, eu estou indo para a Europa. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava na América do Norte, eu sou da América do Sul, eu estou dizendo que o neguinho que vendia água em Copacabana foi em 4 continentes falar de crise. Eu vou dizer uma coisa, mais do que isso, Rick. Na minha visão, você é um filósofo contemporâneo. Essa contemporaneidade da filosofia é uma coisa que não se vê muito. É um exemplo, não vou falar em superação, não é nem isso. É uma coisa em que você pode, como qualquer outro ser humano, se espelhar. Exatamente. O homem é o construtor do seu próprio destino. Não existe essa história. Falo isso o tempo todo. Qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, única e exclusivamente baseado nas suas escolhas. E você nunca pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir, porque eu costumo dizer no meu livro que eu sou o resultado do não que eu dei para todos os nãos que me deram. E o problema do nosso povo é que ele foi doutrinado para dar errado. Alguém me falou, você só pode ir até aqui. E eu resolvi pular essa cerca para descobrir o que tinha do outro lado, que eu não ia parar. Até naquela cerca já não conseguia mais. Ali no meu raio de alcance eu sabia que eu poderia ir além. E aí, quando alguém pensou em me diminuir, me chamando de neguinho que vendia água, porque nós falamos de um Brasil onde um cara negro, favelado, da Silva, que morou em comunidade, nasceu em comunidade, foi criado ali, que comeu fubá murcho, que é fubá com açúcar para matar a fome. Nós falamos de um país onde, se o cara dessa idade, dessa cor, vindo desse lugar até 40 anos, ele não conseguiu se dar bem, ele perdeu. Isso é uma cartilha que está desenhada. Alguém determinou que aos 40 anos você perdeu e não tem isso. Claro que não. Se você tiver 80 anos de idade e você resolver levantar da cama e caminhar, você pode construir um mundo novamente, aos 80. Exatamente. E aí eu provo isso na prática. Então, estou indo e construindo e mostrando que qualquer um pode chegar. Eu sou só mais um e a minha ideia hoje é identificar onde estão os demais ricos. Está cheio desses caras aí. Eu quero identificar esses caras. Com toda certeza. Rodrigo, quando você começou a se interessar por essa história de treinar pessoas, porque é muito difícil mexer com a cabeça das outras pessoas. Eu não sei qual é a parte mais difícil que existe para você motivar alguém. Este já nasceu motivado, mas como é que você faz para motivar alguém? Aquele cara meio desistente, tomou um monte de pancada na vida e resolveu parar.
Rony, primeiro, estou muito feliz de não só estar aqui depois de praticamente 18 anos, eu vim no seu programa no comecinho da minha carreira, a gente quebrou madeira e fizeram salto de costas, e eu lembro que foi o único programa que você botou alguém para subir na mesa e fazer que é uma motivação de você confiar nas pessoas, e você queria fazer aquilo, então estou muito feliz de voltar com o Rick aqui, conhecer o Rick, porque eu falei assim, cara, eu quero no programa estar escutando, porque é incrível, ele começa a falar e a gente começa a pegar essa energia. Ele disse uma coisa que é interessante, tudo o que você precisa está em você agora. Então a motivação, na verdade, é uma etimologia que significa motivo para entrar em ação. E a motivação, ela não é externa. É quando as pessoas falam, você é um motivador, eu não me considero um motivador. Eu acho que eu sou mais alguém que acende a luz que já tem dentro de você. Porque um dia fizeram isso comigo. A motivação é de dentro para fora. Se você ficar esperando uma motivação externa, ela dura muito pouco. Agora, quando você encontra o seu motivo, o seu porquê, o motivo dele, nas palavras dele, foi aquela alavanca daquele cara que chamou ele de neguinho e que ele ficou, que ofendeu ele dizendo que ele não podia falar de crise. Aquilo ficou martelando dentro dele, foi uma alavanca que fez com que ele impulsionasse. Então a gente pode ser movido por dor ou prazer. Você sabe que um dos motivos da história do Rick chamar a atenção é que são raros os casos de pessoas como ele, né? E ele falou aqui que saem de onde ele saiu e, de repente, meu irmão, chega onde ele chegou, sabe? Quisera eu um dia estar em Harvard, não é? Por que vocês acham que poucas pessoas conseguem isso? Escolhas. Não tem nada a ver, não tem a menor diferença entre o cara nascer na favela da Mangueira, no Morro da Mangueira e na Barra da Tijuca e não chegar. Não existe uma cartilha pronta para falar que o cara que nasceu na Mangueira vai dar errado. Da mesma forma que não existe uma cartilha pronta para falar que o cara nasceu na Barra e ele vai dar certo. São escolhas. Se esse cara resolveu, nós temos, por exemplo, Cartola, Jamelão, os caras foram criados lá no meio do que era o Morro da Mangueira há quantos anos atrás, e esses caras deram super certo. Tanto que criaram meu ídolo. Pois é. Conheci muito. Exatamente. Bati muito papo com ele. Pois é. Eu comia no Zicartola lá. Sim, ele tá vendo? Imagina. Esse cara nasceu onde não se esperava que saía nada. Saiu Cartola, saiu Jamelão, Mussum. Então não pode, nós não podemos falar que o cara nasceu na comunidade, eu estou me vitimizando com esse discurso. Sabe, eu costumo dizer com as pessoas, Rony, que se você nasceu em uma condição desfavorável, pode ser culpa de quem veio antes de você. Agora, se você morrer naquela condição, foi escolha sua. Perfeito! Olha que bacana, Rodrigo. Foi escolha do cara. Claro. Muito bom. Então nós precisamos ter essa consciência e aceitar isso. Eu queria que vocês deixassem... sei lá, para aqueles que já tentaram muitas vezes e quebraram a cara um monte de vezes também, levam tombos toda hora, tem o teu exemplo, tem o teu, você quebrou, você também foi um cara que lutou, você já veio quebrado. Já. Que conselho vocês dariam para quem está nos assistindo agora que se deram tão mal e acabaram engordando, ficando depressivos? Rony, uma coisa interessante do que o Rick falou, ele falou de escolhas. E a gente é fruto também das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. Então, o motivo de ser tão difícil pessoas saírem de onde ele saiu e terem resultado, terem sucesso e transformarem suas vidas é porque nós somos o conjunto daquilo que a gente acredita, das nossas crenças. E essas crenças são formadas, primeiro, pelo ambiente onde a gente vive. Então, Soichiro Honda, por exemplo, que criou a Honda, se você ler a história dele, ele fracassou. É maravilhosa. Quantas vezes ele o cara quebrou, fracassou, só que ele nunca desistiu. Então, uma coisa que o Rick falou aqui, que é bom a gente ficar presente, é o quantos livros ele leu. Então, uma das coisas que vai alavancar as suas crenças e mudar os seus resultados é você colocar coisas boas na cabeça, porque uma criança na favela, ela tem tantos exemplos negativos e tantas crenças, é tanta porrada, que é tão difícil para ela acreditar que ela pode ser um Rick da vida. Então, você tem uma missão tão impressionante, tão incrível, porque você vira um exemplo. Agora, você leu bastante, isso é muito interessante, 3 livros por semana, então você encheu o seu cérebro de crenças, de pessoas de sucesso, você falou assim, peraí, se alguém pode, eu também posso. E aí você nunca deixou de acreditar que um dia você ia poder. E a sorte é quando você está preparado e a oportunidade apareceu, você estava preparado. E as pessoas lá de fora falam que você teve sorte. Então, é importante as pessoas que querem transformar as vidas delas, primeiro, escolher com quem anda, diga
Diga-me com quem andas, que eu te direi para onde vais em sua vida. Escolher com quem anda, escolher ler muitos livros. Ter um mentor ajuda muito. Eu tive meu mentor, ele tem um mentor, a gente estava conversando ali no camarim. Então, o mentor te encurta o caminho. Ter alguém que te dá a mão e fala, cara, esse é o caminho. O Rick vai ser mentor para muitas pessoas que nem ele mesmo vai conhecer. Mas o fato dele ter tomado a decisão de levantar essa bandeira e falar, cara, acredita e você é fruto das suas escolhas, vai influenciar milhares de pessoas. Antes de perguntar para o Rick do aconselhamento dele, eu queria que você falasse dos teus livros, que nós vamos mostrar ali, ó. Já estão aparecendo ali no ar os livros que você escreveu e que, ó, primeiro deles, ó. Esse é o do Rick, é o do Rick. Pega a visão. É do Rick. Então já fala lá. Esse aí é o meu. Esse Leve a Sua Mensagem para o Mundo é um livro onde eu ensino qualquer pessoa a pegar aquele conteúdo que ela sabe e estruturar para fazer uma palestra, uma apresentação de sucesso. Então, assim, e o Rick tem isso naturalmente. Se você ver, ele começou a entrevista contando a história dele. E um grande segredo desse livro é: nada conecta mais do que uma jornada, do que uma história. Ainda mais essa história sendo íntegra, sendo a sua verdade. Se ele chegasse aqui começando a falar de conteúdo, e não ia conectar tanto. Mas como ele começou contando a história dele, isso é uma coisa natural dele. E eu ensino isso no livro. Claro, isso na verdade, é um encontro de humanidades. Uhum. Qual é o teu aconselhamento, Rick? Cara, eu costumo dizer que o meu maior conselho é o que meu pai me ensinou lá na essência. Por que eu ando com essa caixa, Rony? Para mostrar para as pessoas, não perca a sua conexão com a raiz. Porque as pessoas se alienaram, elas estão cada vez mais alienadas. O cara amanhece do lado da mãe dele, antes dele olhar se a mãe tá viva, ele já está no celular. Ele é casado, antes dele dar um beijo na esposa, ele já está no celular. Antes de dar um beijo na filha, ele já está no celular. Esse cara perdeu a conexão com a raiz. Esse cara não sabe de onde ele veio, e se ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ir. Então eu trago essa caixa aqui para deixar muito claro que eu sei exatamente de onde eu vim, que eu tenho muito orgulho do meu caminho, porque se essa galera não entender o percurso, ela não vai entender o vídeo da água. Eu sou raiz. Então, quem quiser progredir em qualquer área, seja diretamente conectado com a raiz. E hoje, olha como que é interessante a vida. Essa caixa que tanto carregou água, que me acompanhou, essa caixa vazia, ela pesa 45 quilos, cheia, ela pesa 69 quilos, eu pesava 68, que tanto carregou, hoje sempre chamei de fechamento. Hoje eu chamo de caixa do conhecimento, e é dela que eu vou tirar para você. Ela hoje traz, ao invés de água, ela traz o conhecimento, o resultado, o meu livro, aqui, ó. Mega Visão. Então é isso. A raiz, aqui tá, de onde eu vim, onde eu estou e o que eu estou deixando quanto legado para as pessoas. E olha que coincidência, eu estou aqui com um parceiro de editora. Nosso livro lançado pela mesma editora, então... Buzz Editora, que é inclusive aqui, vizinho de vocês. Então, cara, é o que eu quero deixar para a galera. Eu só preciso que a galera, esse verás que um filho teu não foge à luta, é que a galera entenda o seguinte: não importa como você está hoje, não importa em qual situação que você está, na mais paupérrima ou no topo do planeta, jamais desonre a 47ª frase do hino nacional do nosso povo, que diz: verás que um filho teu não foge à luta. E eu sou movido pela luta e não pela vitória. A vitória vai ser consequência dessa luta. Se o ser humano não fugir à luta, ele já é um vitorioso. Rick, olha, eu tive muito prazer em te conhecer, já te disse, era seu fã, vou continuar sendo mais ainda, porque às vezes você se envolve afetivamente com a pessoa sem conhecer, e quando você conhece, se decepciona. Contigo foi exatamente o contrário. Pô, eu cresci ouvindo Rony Von, porque minha mãe ela é jovem guarda, meu pai é jovem guarda, meu pai é um cara que nos deixou raiz, e eu cresci ouvindo. Então, assim, eu cheguei aqui, pô, esse programa, essas pessoas que estão cantando aqui são pessoas que eu ouço em casa. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Essa galera, essas pessoas passam pela rua e a geração não sabe quem são. Como assim? Perdeu conexão com a raiz. É verdade. E a partir do momento que perdeu conexão com a raiz, não sabe quem é, não sabe para onde vai. O cara, outro dia, ele assistiu meu vídeo, Rony. Ele me mandou um áudio e falou assim: Rick, eu precisava encontrar com você que eu não tenho como começar meu negócio. Eu convidei ele para ir numa palestra minha para ele tirar uma foto comigo, que era o sonho do cara. Aí quando ele chegou lá para tirar uma foto comigo, eu vi que ele estava com um celular de 3 mil reais na mão. Eu falei: mas amigo, como é que você me fala que não tem condição de começar um negócio com um telefone de 3 mil? Vende o seu telefone e começa o seu negócio. Esse cara tá alienado, a galera tá alienada, a galera não sabe para onde ir. Eles estão se apegando ao supérfluo, eles estão desesperados, igual zumbi. Exatamente. E não é assim. Ou você volta para a raiz, para se ver quanto problema e se ver quanto solução, ou você se perde no meio da manada. É isso aí. Agora você, querido, vê se não me abandona durante tanto tempo, né? Precisa voltar mais, viu? Obrigado de estar aqui, Rodrigo. Rony. Obrigado de coração. Foi linda essa pauta, amei. Parabéns, Paulinha. Parabéns, obrigado, crianças. Obrigado.